uma fritadeira elétrica que substitui a fritura por óleo e elimina até 80% da gordura da comida. Esse é o slogan da Air Fryer e parecia que a solução para comida saudável e prática em casa tinha finalmente chegado. Mas nesse vídeo a gente vai ver que as coisas não são bem o que parecem. Um dos temas mais pedidos por vocês nos comentários do YouTube, no inbox do Instagram, foi pra gente falar sobre a Air Fryer. Não é publi, inclusive, paga nós. Muita gente, inclusive, estava preocupada com a possível relação entre este eletrodoméstico e a acrilamida, que é uma substância potencialmente cancerígena. E o Instagram tá cheio de posts mostrando os tais perigos da acrilamida e relacionando isso com a Air Fryer e com as comidas feitas nesse equipamento. Bom, eu investiguei tudo que há de novo sobre isso desde que eu aprendi sobre acrilamida lá em 2000 e... Melhor não mencionar, 2000 e quando? Deixa pra lá. Desde que eu aprendi sobre acrilamida na faculdade, nas minhas idas aulas de toxicologia, eu vi o que tem de novo sobre isso pra gente discutir tudo aqui hoje. Bom, Air Fryer significa literalmente fritadeira a ar, fritadeira de ar, fritadeira com ar em inglês. E a tecnologia da Air Fryer, ela foi inventada em 1989 nos Estados Unidos por um cara chamado Chad Erickson. E em 1990 foi lançado um produto usando essa tecnologia que se chamava Jetstream Oven, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Ele parece um negócio meio... tipo, saiu do desenho dos Jetsons, mais ou menos. Mas este eletrodoméstico, como a gente conhece, só foi lançado em 2010 na Europa e chegou aqui no Brasil em 2011 e atualmente está super popular. Bom, eu quero primeiro explicar como ela funciona, para que inclusive você entenda todo o rolê dela e como tirar o melhor proveito do seu equipamento se você tiver um. E depois a gente vai conversar sobre essa história da acrilamida. A primeira coisa que eu preciso te contar é que, apesar dela se chamar fritadeira, na verdade, ela nada mais é do que um forninho elétrico. Só que diferente de um forno elétrico normal ou de um forno a gás, que aquecem a comida por condução, a Air Fryer aquece a comida por convecção. Calma que vai ficar fácil de entender. Aquecer por condução é o que você faz todo dia na cozinha, no seu fogão de casa. Você aquece a panela conduz ou transfere calor para o que está dentro dela, seja isso líquido ou sólido. No caso de uma fritura, por exemplo, a panela transfere o calor para o óleo e o óleo transfere o calor para a comida que ele está fritando. No forno, seja ele elétrico ou a gás, a fonte de calor aquece o ar ali de dentro e esse ar é que aquece a comida. Tudo isso sempre conduzindo ou transferindo o calor de um para o outro. Isso é um processo estático, o calor transfere de um material para o outro sem a necessidade de movimento para que isso aconteça. E aí a eficiência do cozimento nesses casos vai depender de uma coisa chamada condutividade térmica, ou seja, é a capacidade daquele material em transferir calor para um outro material. Seja isso o metal da panela, o óleo, o ar, a água, o que você estiver usando ali para cozinhar. E aí, em termos de comparação, o óleo, por exemplo, ele é cerca de 10 vezes mais eficiente para conduzir calor do que o ar. É por isso que cozinhar os alimentos por fritura é muito mais rápido do que cozinhar eles assando no forno, porque o óleo conduz calor de forma mais eficiente e com isso o cozimento termina mais rápido. Agora, a convecção também é um processo de transferência de calor, mas ela envolve um movimento, e nesse caso o movimento do ar. Porque o forno de convecção, e aí seja esse modelo compacto, seja um forno de convecção grande convencional, ele aquece o ar e lá dentro tem um ventilador que faz esse ar girar. O movimento do ar nesses fornos de convecção coloca o ar aquecido em contato com a comida tanto mais rápido quanto mais uniformemente. Então, um forno de convecção ele acaba diminuindo o tempo de cozimento dos alimentos em cerca de 25% e também dá uma cor mais uniforme. Aquele dourado do cozido fica mais uniforme em todos os pedaços de comida que você tiver ali. Aqui, aí na tela tem um desenho mostrando pra vocês isso dentro da Air Fryer. Então, aqui dentro... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ali dentro, essa espiral é a fonte de calor da Air Fryer. E acima dela tem um ventilador. Esse ventilador vai fazer com que o ar circule ali por dentro, como vocês estão vendo no desenho aí. Tem as setinhas vermelhas mostrando a direção do ar e o cestinho é todo vazado justamente para o ar poder circular e entrar em contato com o alimento que vai estar aqui dentro. Então, no caso dela, além de ela ser realmente um forninho de convecção, ela é muito compacta. Então, o espaço que eu tenho aqui para cozinhar o alimento, ele é bem pequeno. Então, a quantidade de ar que eu preciso para esquentar tudo ali também é pequena. É por isso que chamaram de Air Fryer, porque ela imita o tempo e a textura do alimento que seria frito, porque ele é realmente muito mais rápido do que fazer no forno ou no fogão convencional. Mas ela continua sendo um forninho e tudo que você usa no forno você consegue usar na Air Fryer, como por exemplo os refratários e as assadeiras, claro,
desde que eles caibam aqui dentro do cestinho, né? Porque afinal de contas você não vai querer forçar a barra no seu equipamento. E até a vantagem de ter um timer que desliga tudo quando acaba o tempo. Então a chance de você ter uma comida queimada porque você esqueceu o rolê lá no fogo é praticamente zero. A não ser que você erre o tempo do timer, mas aí já é um outro problema. E outra coisa é que ela é ótima para esquentar a comida, ao invés de esquentar no micro-ondas, por exemplo, porque ela vai sempre deixar a comida crocante e vai ser mais rápido esquentar na air fryer do que esquentar no forno. A desvantagem é que você não pode encher aqui o cesto de comida para fazer o cozimento, porque quanto mais comida tiver aqui, menos eficiente vai circular o ar ali dentro. Então você tem que sempre usar tipo 1/3 da capacidade, 2/3 no máximo, para garantir que o alimento vai ser cozido por igual. Então se você quer fazer uma quantidade grande de comida, um forno normal acaba sendo mais prático. Inclusive, aqui eu tenho um relato pessoal. Eu não tenho uma air fryer. Essa aqui é da minha mãe. Eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal que eu tenho preguiça de fazer fritura por conta do trabalho que dá, da sujeira que faz. Então eu aprendi e criei técnicas de fazer sempre tudo no forno normal. E eu sempre acho que ou fica com a mesma textura ou fica até mais gostoso do que fazer na fritura. Inclusive a mandioca, eu gosto muito mais ela feita no forno do que ela feita no óleo quente. Fica muito mais gostoso porque ela fica mais molinha por dentro. Recomendo, cozinha a mandioca nos palitinhos, aí depois lambuza de azeite e forno. Ó, delícia. Gente, cadê a Ana? Esqueci da Ana. Só um minuto que eu vou te buscar. Aí você faz uma mágica agora, pra aparecer no vídeo. Pronto. Resolvido. Bom, como eu estava dizendo, eu faço inclusive até batata chips no forno. Então pra mim, o forno resolve toda a minha vida. Eu gosto, inclusive, às vezes de fazer a refeição toda no forno, então de assar várias coisas ao mesmo tempo. Então, pra mim, a air fryer não é a melhor alternativa. Mas, se você é uma pessoa que mora sozinho ou come sozinho, às vezes minha mãe esquenta comida separado do meu irmão, então eles usam bastante air fryer. Aí é realmente uma ótima alternativa, porque você consegue fazer a quantidade ideal de comida ali sem correr o risco de queimar, encharcar de óleo ou então de gastar muito tempo fazendo isso. Bom, mas e aí? E essa história da air fryer envolvida com a acrilamida? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a acrilamida e como ela é formada na comida. A acrilamida é uma substância muito usada na indústria, na pesquisa científica e também no tratamento de água. Ela geralmente não é usada pura, ela é usada para formar um polímero, ou seja, uma molécula que tem várias outras moléculas grudadinhas uma na outra. Então ela forma a poliacrilamida. Polipolímero. Então, nada mais é do que juntar várias moléculas. Na indústria, geralmente ela é usada para fabricação de cola, de papel, de cosmético e até às vezes na construção. No tratamento de água, ela é usada para tirar impurezas e substâncias que estão ali flutuando na água. E na pesquisa científica, uma das coisas mais usadas é para fazer um gel que separa proteínas. Usei muito isso durante meu tempo de iniciação científica. Só que ela também pode ser gerada naturalmente durante o cozimento de alguns alimentos em altas temperaturas. E é aí que começa a polêmica, porque esse é o lado obscuro da reação de Maillard. Fãs do Nunca Vi um Cientista já sabem que se tem comida gostosa envolvida, tem reação de Maillard na história. E reação de Maillard, na verdade, não é uma reação. Isso dá nome para várias reações químicas que acontecem entre açúcares e aminoácidos de proteínas em altas temperaturas. E a partir dessas reações são formados vários compostos que dão cor, sabor e aroma para os alimentos que são cozidos, fritos, assados, grelhados. Todo alimento que tem uma cor dourada depois de cozido sofreu alguma reação de Maillard. Essa reação acontece em temperaturas acima de 120 graus, ou seja, acima da temperatura de ebulição da água. Então, preparos que tem muita água, como ensopado, sopa, molhos, essas comidas não vão ter reação de Maillard acontecendo, porque a temperatura não permite. E se você já me viu falar de reação de Maillard no canal aqui antes, e me viu mencionar que ela acontece em temperaturas de 140 a 150 graus mais ou menos, e estranhou que agora eu disse que ela acontece a partir de 120 graus, eu explico. As reações químicas, elas têm uma cinética própria, isso é a velocidade com que elas acontecem. Entre 140 e 150 graus é o ponto de velocidade máxima dessa reação, é onde ela mais gosta de acontecer, é a cinética ideal. E ali, e nessas temperaturas, as reações acontecem nessa temperatura e nessas temperaturas. Ô, pai amado! E nessa faixa de temperatura, as reações acontecem bem rápido. Mas, a partir de 120 graus, elas já estão acontecendo. Não é como se as moléculas ficassem lá paradas esperando o termômetro bater 140 graus para só aí começar a reagir. Rita, não, peraí. Tá 138.
Falta 2 graus para começar a reação. Aguenta aí, segura essas carças. Hoje a gente já sabe que a acrilamida é formada a partir do aminoácido asparagina, reagindo com os açúcares como glicose ou frutose que tem nos alimentos. É por isso que não é todo alimento que vai gerar acrilamida quando for cozido em altas temperaturas. Ele precisa ter altas concentrações de asparagina e de açúcares ao mesmo tempo para que essa reação aconteça e esse composto seja formado. Então, exemplos de alimentos que são ricos em asparagina e açúcar são a batata, os cereais como trigo, aveia, arroz e também o café. No caso do café, a acrilamida é formada no momento da torra dos grãos. E aí, se a acrilamida é formada nesses alimentos puros, ela também é formada nos derivados desses alimentos, como por exemplo bolachas, biscoitos e pães. Agora, carne, ovo, derivados de leite e outros vegetais que não têm muito amido, eles não têm os ingredientes necessários para formar a acrilamida durante o cozimento. Então, praticamente nada ou uma quantidade muito insignificante de acrilamida vai ser formada quando eles forem cozidos. Bom, e a primeira vez que a acrilamida foi detectada na comida foi em 2002 por um grupo de cientistas da Suécia. Isso causou meio que um furor assim na comunidade científica, porque a acrilamida ela é tóxica e cancerígena. Só que a gente precisa entender exatamente como ela é tóxica e como ela é cancerígena antes de tirar conclusões precipitadas. A acrilamida é tóxica? Sim, só que a gente só tem certeza desse efeito realmente tóxico, mais especificamente neurotóxico, se ela for inalada. Então, trabalhadores de indústrias que lidam com acrilamida pura para formar a poliacrilamida, eles podem desenvolver problemas de saúde, especialmente neurológicos, por inalar a substância pura na rotina de trabalho. No laboratório, quando eu preparava a solução de acrilamida, que eu tinha que pegar ela em pó para poder fazer a solução, eu tinha que me paramentar toda, usando máscara, usando óculos, usando luva, jaleco, pra garantir que eu não ia me contaminar e nem ter um efeito tóxico dela. Só que aí, gente, inalar uma quantidade, respirar uma quantidade de acrilamida pura é muito diferente de você comer um resíduo ou uma quantidade muito pequena dela na comida. Ela vai passar por todo o processo de digestão, enquanto se você inalar, ela vai direto pro seu pulmão. Então, os efeitos não são iguais. Até o momento, a gente não conhece a real, se é que existe, toxicidade da acrilamida vinda desses alimentos, tá? Então, ela é tóxica sim, só que em condições determinadas. Essa toxicidade do alimento, a gente ainda não tem uma evidência, um dado científico robusto que mostre se e como ela é tóxica. A acrilamida causa câncer? Sim, porém, em animais, em laboratório, que ingeriram quantidades muito grandes de acrilamida, quantidades assim, muito maiores do que a gente é capaz de ingerir na comida, comendo uma batata frita, por exemplo. Isso coloca a acrilamida na lista de potenciais carcinogênicos, ou seja, pode ser que ela cause câncer em humanos. Mas nesses quase 20 anos que a gente sabe que tem acrilamida na comida, a gente ainda não encontrou evidências de que comer comidas que tem uma quantidade pequena de acrilamida realmente cause câncer em seres humanos. Até porque a gente já falou em outro vídeo aqui sobre como o câncer é uma doença que não tem um fator que causa. São vários fatores que se combinam até causar a doença final. Então sim, a acrilamida parece que causa câncer e até agora a gente só tem provado que ela causa câncer se for dada para animais em laboratório em grandes quantidades. Na quantidade que a gente consome naturalmente, não temos dados sobre isso. Porém, a nossa espécie usa o fogo para cozinhar há pelo menos 300 mil anos. E a acrilamida se formou na comida durante esse tempo todo. A gente só descobriu isso há pouco tempo. Ela sempre esteve ali. Então, se ela fosse assim um problema tão grande, que fosse tão tóxica e tão cancerígena, a nossa espécie provavelmente não teria sobrevivido esse tempo todo comendo comida cozida. E aí, isso significa que a gente não deve se preocupar nadinha. Não, porque é sempre bom ficar em alerta com substâncias que são potencialmente carcinogênicas. Só que não tem como a gente zerar totalmente o consumo de acrilamida. É impossível porque ela é formada naturalmente no cozimento acima de 120 graus. Bom, a não ser que você coma apenas comidas cozidas no vapor ou fervidas ou cruas, né? Aí pode ser que sim, porque nada vai passar de 120 graus. Mas, gente, eu não trocaria uma batatinha frita por uma batatinha cozida no vapor, nem aqui, nem na próxima encarnação. Inclusive, eu lembro quando a gente aprendeu sobre acrilamida na faculdade, na toxicologia, a gente falou assim, nossa, que complicado, né? Me dá uma porção de batata frita. Vamos continuar comendo, porque a gente sempre comeu e sempre tá tudo bem. Bom, mas e a Air Fryer nisso tudo? Começou a surgir um boato de que a Air Fryer gera acrilamida nas comidas que são feitas nela,
E por isso ela é ruim pra você e você não deveria focar o preparo das suas refeições numa air fryer. Só que isso é uma grande desinformação, meu povo. Qualquer método de cozimento que use temperaturas maiores que 120 graus vai gerar acrilamida naqueles alimentos que são propensos a formar essa molécula. Lembra? Não é qualquer comida. São aquelas ricas em açúcares e em asparagina. Então, esse é um outro ponto da desinformação. Eles falam que qualquer alimento vai gerar acrilamida aqui e isso não é verdade. Inclusive, teve um estudo que foi feito em 2015 que comparou o preparo da batata frita pelo método convencional, no óleo, e feito na air fryer. E esse estudo mostrou que fritar a batata com óleo gera cerca de 90% mais acrilamida do que fritar a batata na air fryer. Fritar batata na air fryer. Porque a temperatura que o óleo atinge é muito maior do que a temperatura que esse equipamento atinge. E quanto maior a temperatura e maior o tempo que o alimento passa nessas temperaturas altas, maior a quantidade de acrilamida que é gerada. Aqui no equipamento está marcado que a temperatura máxima é de 200 graus. E um forno convencional atinge mais de 250 graus tranquilamente. Então não é a air fryer que vai gerar acrilamida na sua comida. É qualquer cozimento acima de 120 graus que vai gerar acrilamida. Resumindo, não é o método de cozimento em si, mas sim a temperatura e o tempo que o alimento fica nessa temperatura que vai determinar a formação e a quantidade de acrilamida formada nas comidas que são propensas a formar acrilamida, ou seja, ricas em açúcares e asparagina. O que a gente pode fazer é sempre ter uma alimentação diversificada, que inclua tanto vários ingredientes diferentes, né, tipo vários legumes diferentes, não só batata, por exemplo, mas também vários modos de preparo diferentes. Então uma coisa eu faço assada, outra coisa eu faço cozida no vapor, outra coisa eu como crua, e assim eu misturo vários métodos, sempre com a fritura em menor quantidade, claro, porque a fritura ainda é a forma de cozimento que gera mais acrilamida. Então, se você está tentando evitar a acrilamida na sua dieta, diminuir a fritura, com certeza é a forma mais garantida disso acontecer. Outra forma de controlar o quanto de acrilamida você vai consumir é controlando o armazenamento e a coloração dos alimentos. As batatas que são armazenadas em geladeira, elas formam mais acrilamida do que as batatas que ficam em temperatura ambiente. Isso acontece porque em temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, uma enzima da batata vai trabalhar ativamente para quebrar o amido e gerar os açúcares que vão reagir com a asparagina e formar acrilamida durante o cozimento em temperatura alta. Então, armazenar a batata na geladeira antes de cozinhar não só gera mais açúcares e aí isso gera mais acrilamida depois, como também essa batata ela vai ficar mais amarga e mais escura, porque a reação de Maillard vai acontecer de forma muito intensa e vai formar compostos que são o final da reação, que são mais amargos. E aí, na questão de controlar a coloração, quanto mais escuro o alimento, né, quanto mais dourado demais o alimento frito, tostado ou assado, mais acrilamida ele formou. Então, para ficar mais claro, tem essa comparação aí. Quando tá dourado claro, que é o lado esquerdo da tela, é o ideal. Quando começa a ficar com uma cor mais marrom, aí já tem mais acrilamida proporcionalmente. No caso do café, que eu mencionei que no café também tem a geração de acrilamida, as torras claras e médias têm menos acrilamida do que as torras escuras. Pelo mesmo princípio da temperatura e tempo que o alimento passa nessa temperatura. Outra coisa que a gente pode fazer para reduzir o consumo de acrilamida é exigir políticas públicas que garantam segurança alimentar da população. O ideal é que a gente tivesse uma política de acesso aos alimentos que garantisse que todas as pessoas pudessem ter uma alimentação diversificada, ao invés de serem obrigados a consumir sempre os mesmos alimentos ou então acabar focando a alimentação em alimentos industrializados que são baratos por falta de recursos para conseguir comprar comida fresca de maior qualidade e de maior valor nutricional. É por isso que uma alimentação saudável universal também passa pela urna. E por fim, não existe ainda uma legislação que restrinja a quantidade de acrilamida nos alimentos industrializados, porque é realmente muito difícil de medir, tanto porque a geração de acrilamida tem muitos fatores de interferência, inclusive até a espécie da batata influencia a quantidade de acrilamida que vai ser gerada, quanto também porque a gente ainda não sabe qual é essa quantidade que é perigosa ou é segura, porque a gente não conseguiu até hoje identificar se é um composto realmente tóxico e em que condição. Mas tanto as agências sanitárias quanto as indústrias de alimento, eles estão de olho nisso, e na Europa já inclusive já tem um movimento voluntário da indústria em dar um jeito de diminuir
inibir a formação de acrilamida nos produtos industrializados. E eles estão fazendo isso usando ciência, claro. Resumo do rolê: a sua air fryer é tão segura quanto qualquer outro método de cozimento, pode continuar usando tranquilamente. E lembra que não existe um método de cozimento ou um tipo de alimento mais saudável. Existe um hábito alimentar saudável com a alimentação mais diversificada possível que o seu estilo de vida te permitir. É isso. É isso, se você chegou até aqui, compartilha esse conteúdo com quem tava com medo de comprar ou de usar a Air Fryer por conta dessa acrilamida. E se você gostou desse conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixa aqui nos comentários qual é o próximo equipamento culinário que você quer ver sendo desmistificado por aqui. Vou gostar de saber e quem sabe vir um vídeo no futuro. É isso por hoje, um beijo, tchau! Queria estar gravando com gatos aqui, porém eles não colaboraram.